Jornal da Alterosa. Oferecimento. Grupo Ortep. Mais de 50 anos de experiência em controle de ponto, controle de acesso e segurança eletrônica. Olá, boa noite. Bem-vindos ao JA desta quinta-feira, dia 2 de julho. Confira comigo os destaques da edição de hoje. Pandemia fecha mais de 5.000 bares e restaurantes em BH e região metropolitana. Comerciantes entregam proposta com protocolo de reabertura do comércio ao prefeito da capital. Polícia prende padrasto e mãe suspeitos de abusar sexualmente de criança há pelo menos 5 anos. O Jornal da Alterosa começa agora. A pandemia tem mudado a vida de muita gente. O sofrimento dos empresários de alguns setores não tem prazo para acabar. De acordo com a Associação de Bares e Restaurantes, por exemplo, 5.000 estabelecimentos já foram fechados só em Belo Horizonte e na região metropolitana. O que agrava a situação são as previsões nada otimistas para esse mês de julho. Bairro de Lourdes, região nobre de Belo Horizonte. Aqui funcionava um restaurante de comida portuguesa. Foram 3 meses aberto. Alexandre veio aqui hoje para entregar as chaves ao dono do imóvel. O funcionamento apenas com delivery não foi suficiente para pagar as contas. E agora o empresário, que tinha rendimento mensal de R$120 mil, está endividado. Quer dizer, de uma loja eu vou entregar a chave, da outra não, porque de uma eu consegui fazer o acordo com o dono do imóvel. E vou entregar com uma dívida que ultrapassa os 150 mil, mas que já perdi mais de 1 milhão em 100 dias fechado, mais de 100 dias fechado. Marcelo tinha 2 restaurantes. Um deles foi fechado durante a pandemia. Foram 6 anos administrando os 2 estabelecimentos. Tivemos um prejuízo imenso financeiro, mas o prejuízo maior foi pessoal e psicológico. Por quê? Porque a turma, os nossos colaboradores, tinham muito tempo que trabalhavam com a gente. O colaborador mais novo tinha 3 anos. Então, esse realmente é impagável. O faturamento da churrascaria, que ainda está aberta por delivery, caiu 75%. E lá nós colocamos as pessoas em suspensão de contrato de trabalho. Todas essas questões que o governo nos oferece, nós estamos fazendo e pleiteando. A proprietária do imóvel, ela foi complacente com o momento que nós estamos passando, né? Então, eu tive um aporte financeiro com relação ao aluguel. E nós trabalhamos lá com o delivery. E hoje a gente está conseguindo pelo menos pagar as contas. O Alexandre e o Marcelo fazem parte de uma estatística preocupante. Dos 20 mil bares e restaurantes de Belo Horizonte e região metropolitana, mais de 5 mil já fecharam as portas. Mais de 40 mil pessoas perderam o emprego. Os dados são da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, que prevê um prejuízo de R$1 bilhão. Belo Horizonte está por completar 120 dias com os seus bares e restaurantes fechados. Nesse período, 1 em cada 4 já declaram que não conseguem mais retomar as atividades. E o pior, se continuarmos com as portas fechadas no mês de junho, teremos 60 mil desempregados e 7 mil empresas que não voltarão ao mercado. Nós temos certeza, eu tenho certeza que eu estou pronto para abrir. Com o distanciamento que devemos fazer, o meu pessoal todo é treinado, com as mesas em locais afastados para não ter aglomeração de pessoas, luvas, álcool gel, o modelo de trabalho vai ser diferenciado também agora, né, com relação ao selfie. Então nós só estamos esperando voltar para poder trabalhar, é isso que a gente precisa. Vamos ver agora como estão os números do novo coronavírus aqui em Minas Gerais. Olha só, o estado tem hoje 50.707 casos confirmados. O número de pacientes que estão sendo acompanhados é de 19.179. 1.059 pessoas já morreram vítimas da doença aqui em Minas. 52 mortes a mais que ontem. 4 deles nas últimas 24 horas. O número de pessoas recuperadas que receberam alta hospitalar ou cumpriram o isolamento é de 30.469. A Prefeitura de Belo Horizonte atualizou agora à tarde os números do coronavírus. A capital tem 7.144 casos confirmados. As mortes subiram para 158. A taxa de ocupação dos leitos em BH está em 88% dos leitos de UTI e 69% dos de enfermaria.
Mais de 2.000 pessoas devem precisar de internação durante o mês de julho, foi o que disse o secretário de Estado de Saúde em entrevista coletiva na tarde de hoje. Nós entendemos que nesse mês é possível que nós tenhamos até 2.500 casos que necessitem de internação. E sendo assim, ou seja, com as medidas que nós tomamos de isolamento, o retorno para a onda verde, aumentando ainda o isolamento e a conversa, as videoconferências que nós tivemos com todos os prefeitos e secretários municipais de saúde do Estado. De uma forma geral, nós contamos com o isolamento para que nós não tenhamos um número, um quantitativo de casos além do que são essas projeções. E o prefeito Alexandre Calil recebeu hoje representantes do comércio da capital. Eles apresentaram a Alexandre Calil propostas de reabertura dos setores. Salvador, que é empresário e está com a loja fechada há 100 dias, representou o setor do vestuário. Ele espera que as lojas possam reabrir, seguindo as medidas de segurança. Eu trouxe para o secretário Jacques pesquisas da Alemanha, de Israel, de Portugal, de como o setor de moda está comportando nessas cidades que já reabriram. Como faz para usar a cabine de prova, como faz para higienizar essa cabine e como as pessoas podem vestir a roupa e ser higienizada essa roupa depois. O presidente do Sindilojas também apresentou medidas de segurança para elaborar um plano para a reabertura das lojas na capital. Fecharíamos o comércio sábado, domingo e segunda, abriríamos o comércio terça, quarta, quinta e sexta, trabalhando nos horários que a prefeitura discutiu conosco e falou. O diretor da Associação de Lojistas de Shopping Center apresentou aos membros do Comitê de Enfrentamento informações de que os shoppings têm condições de reabrir. Os shoppings, a gente pode afirmar que estão muito preparados para essa reabertura. O protocolo criado pelos shoppings, o trâmite dentro dos shoppings, a preparação foi muito bem elaborada. O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de BH disse que os empresários precisam de ajuda para ter acesso a linhas de crédito. Nós estamos num momento de necessidade, o governo do estado e a prefeitura têm que pensar na população, nas vidas que temos que salvar neste momento e também, lógico, na economia, o que a gente pensa, na sequência. Mas a gente acha que essa conversa com certeza está acontecendo e precisa acontecer. Uma outra reunião está marcada para a próxima quarta-feira. A Polícia Civil prendeu o padrasto e a mãe de uma menina de 9 anos em Contagem, na região metropolitana. Eles são suspeitos de abusar sexualmente da criança desde que ela tinha 4 anos. O padrasto e a mãe, ambos de 39 anos, obrigavam a criança a participar das relações sexuais do casal. A vítima foi abusada por 5 anos. Nós deslocamos para a residência do casal e lá efetivamos o cumprimento tanto da busca e apreensão quanto da prisão. A prisão dos dois é uma prisão preventiva, portanto não tem um prazo determinado. E também recolhemos diversos conteúdos pornográficos e materiais eletrônicos na casa deles que vão ser analisados por perícia ainda. Os policiais encontraram várias fotos da criança tomando banho. A prisão é resultado de uma investigação que teve início no dia 19 de junho deste ano, em Contagem, quando a vítima, acompanhada do pai biológico, procurou a polícia. A mãe da criança, a todo tempo ela negou os fatos, tentou imputar a autoria para familiares do pai dessa criança. Já o padrasto, ele confirmou, ele detalhou, inclusive, como que esses abusos aconteciam e de forma extremamente condizente com aquele depoimento que a criança já tinha apresentado. Um fato extremamente repugnante, é uma mãe de uma criança, é um padrasto, especialmente a mãe que tem esse vínculo ainda biológico, que deveria cuidar e zelar pela criança. E essa mãe, ela ainda por cima, ela que era a mentora desses abusos sexuais, partia dela esses abusos. Esse tipo de crime pode deixar danos irreparáveis na vida das vítimas. A psicóloga da Polícia Civil, que acompanhou o caso, faz um alerta para famílias com crianças. Observe os comportamentos na escola também, se o professor observa isso, dê abertura para que essa criança fale, Os 2 primeiros dias de julho começaram gelados no sul de Minas. Algumas cidades amanheceram com temperaturas abaixo de 0. O mês de julho começou com muito frio em todo o sul de Minas. Depois de algumas semanas, temperaturas abaixo de 0 foram registradas em várias cidades.
Em Monte Verde, distrito de Camanducaia, os termômetros marcaram 0,8 graus. O gelo, mais uma vez, fez parte do cenário. Em várias outras cidades, também bastante frio. Em Delfim Moreira, fez 3,9 graus negativos. Já em Maria da Fé, olha só quanto gelo. Por lá, os termômetros chegaram a marcar 0,6 graus. A passagem de uma frente fria e a atuação de uma massa de ar polar devem aumentar ainda mais a sensação de frio em todo o estado, com queda de até 5 graus na temperatura de algumas regiões. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, em Belo Horizonte e na maior parte de Minas, a previsão é de céu nublado com possibilidade de chuva. Mas vamos ver como fica o tempo amanhã em outras e todas as regiões do estado. O céu fica nublado, com chuva isolada no sul e na zona da mata. Na região metropolitana e no Jequitinhonha, o céu fica parcialmente nublado, também com possibilidade de chuva. Nas outras regiões, céu claro. Em BH, mínima de 17 e máxima de 25 graus. Em Bocaiúva, os termômetros registram mínima de 15 e máxima de 26. Ficam entre 8 e 20 em Camanducaia. Vão dos 12 aos 23 em Pouso Alegre. E em Juiz de Fora, mínima de 15 e máxima de 21 graus. Por causa da chuva de janeiro, uma mulher teve que sair de casa por risco de desabamento. Hoje, autorizada a voltar, ela denuncia que a situação continua complicada e tem medo dos riscos oferecidos pelo local. Desde o início do ano, Dona Ângela convive com o drama de ter parte da casa interditada por causa desse buraco enorme na parede dos fundos e do barranco que cedeu, ameaçando a estrutura de 2 andares. Ela conta que os estragos foram provocados pelas chuvas. A família perdeu móveis e utensílios. O filho dela conseguiu Bolsa Moradia. Mas ela não, porque teve o benefício há 10 anos, quando morava em outra área de risco. A auxiliar de serviços gerais, que está desempregada, chegou a ficar em um abrigo até o mês de fevereiro, mas voltou para casa após a liberação da Defesa Civil. Estou colocando terra aí, mas muitos estão jogando trem cá para baixo, outros colocam. Então não tem como eu ficar assim. Daqui a pouco a casa dela estava com rato. Você entendeu? Daqui a pouco tem escorpião rodando aqui. O período de chuva passou, mas os problemas trazidos com aquela chuva lá de janeiro continuam na porta de várias casas aqui. Olha só, todo esse entulho depositado nesse terreno atrapalha as famílias que moram nessa casa aqui. São pelo menos 4 famílias. E aqui do lado de fora, muito lixo acumulado, entulho. A esperança agora é pela ação da prefeitura para fazer pelo menos a limpeza do terreno. A família retirou a lama seca e os pedaços de móveis de dentro de casa, mas com o lixo acumulado, tem gente usando a área como bota fora. Aí eu já perguntei, quando vocês vão limpar isso aqui? Eles não sei, nós não podemos definir, porque aí vai entrar com obra. A Stephanie mora com os filhos no andar de cima. Ela teve que isolar os quartos por orientação da Defesa Civil, mas continua ocupando a outra parte da casa. E o aparecimento de bichos peçonhentos preocupa. A gente liga, pede para limpar, aí fala que não pode designar o pessoal por causa da pandemia, então fica aquele entulho, aquele barro, tudo que caiu da chuva. Então, assim, pelo menos para que eles venham dê uma resposta para a gente em relação às obras, em relação à limpeza, para não deixar a gente abandonado, né? A Prefeitura de Belo Horizonte diz que vai enviar uma equipe até o local para avaliar a situação e tomar as devidas providências. E agora eu te mostro uma imagem impressionante de um carro que pegou fogo em Contagem, na região metropolitana. Olha só, era um Fiat Idea em chamas, desgovernado, que desceu a rua no bairro Novo Eldorado e só parou depois de bater em um poste. Segundo o Corpo de Bombeiros, o dono do carro percebeu um princípio de incêndio e saiu rapidamente do veículo. Ele tentou apagar as chamas com extintor, mas não conseguiu. Por sorte, ninguém ficou ferido. Sem vítimas no acidente, graças a Deus, né? Daqui a pouco, as novidades do mundo do esporte. Nós voltamos já já.
fundar. Os do centro-oeste do estado estão preocupados com os casos de Covid-19 no presídio de Nova Serrana. No presídio de Nova Serrana foram confirmados 5 casos do novo coronavírus até agora, segundo a direção da unidade, que ainda afirmou que todos os detentos estão sem sintomas. Mas familiares de outros presos denunciam que a situação é bastante diferente e que há mais pessoas doentes no local. O marido da Dirlene está isolado. Os presos que entraram em contato com as famílias informaram que o meu marido se encontra de isolamento, que apresenta todos os sintomas da Covid. Eu ligo lá no presídio, eles não passam informação alguma. Com as visitas suspensas nos presídios em Minas por causa da pandemia, parentes dos detentos dizem que não conseguem saber como eles estão. Este advogado representa quase 30 famílias de detentos. Porque a gente tem um presídio, né, com a capacidade média de 100 pessoas e hoje eu tenho no mínimo 230 presos no presídio de Nova Serrana. Eu tenho um quadro de funcionários do lado médico, vamos dizer assim, onde eu possuo hoje uma técnica de enfermagem responsável por todos esses 230 detentos. E o médico que vai uma vez na semana. Meu filho me ligou na sexta-feira para mim e disse que estava isolado, esperando o exame. Eu ofereci a pagar o exame, o agente disse que não podia. A Secretaria de Justiça e Segurança Pública afirma que reforçou a higienização das unidades prisionais durante a pandemia. Na nota, a Secretaria ainda afirma que o avanço de casos dentro dos presídios em Minas tem ficado abaixo da curva de contaminação da população em geral. Diz também que, além do reforço na higienização, adotou uma série de medidas emergenciais, como mudança na escala de trabalho dos agentes e distribuição de máscaras e álcool em gel, para tentar frear o avanço do vírus. O Departamento Penitenciário alegou que tem feito testagens em massa, seguindo os protocolos estabelecidos pelas autoridades em saúde. A OAB de Nova Serrana acompanha o caso. A OAB disponibilizou um aparelho telefônico com aplicativo WhatsApp para que os familiares possam buscar informações junto à unidade prisional, tendo em vista que desde março vários familiares não têm sequer nenhum tipo de contato com os seus entes queridos que se encontram recuperando a unidade prisional. Também cedemos a sala da OAB, que fica localizada na unidade prisional, para que, através desse aparelho cedido pela OAB, ocorresse as visitas virtual, como vem ocorrendo diariamente. 7 presos por dia estão tendo aí essas visitas virtuais. Bem como nós iremos impetrar habeas corpus também, ao Tribunal Superior, ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, para que de imediato reconduzam esses presos para a prisão domiciliar. Torcedor vai ver treino do Cruzeiro e a polícia intima jogador do Atlético. As novidades do mundo do esporte com ele, Péricles de Souza. Um abraço a todos. Depois de acertar com Léo Senna, Alan Franco, Bueno, Marrone e Queno, hoje o presidente do Atlético, Sérgio Sete Câmara, tuitou e confirmou a contratação do zagueiro paraguaio Júnior Alonso do Lille da França. O valor, 3 milhões de euros, cerca de 18 milhões de reais. E o contrato, 4 anos. Enquanto um vem, outro sai. O meia Edinho vai por empréstimo para a Coreia do Sul defender o Daejeon Hana Sitsen, com os direitos econômicos fixados em 2 milhões de dólares. Já o destino do goleiro Michael é Portugal. Vai para Passos de Ferreira com 70% dos direitos econômicos fixados em 2 milhões e 900 mil reais. Fora de campo, Casares. Ele recebeu intimação da Polícia Civil para prestar depoimento na semana que vem. O jogador é investigado por promover festas em período de isolamento social na casa dele, em Lagoa Santa, desrespeitando assim o decreto da prefeitura. O jogador, que inclusive está afastado dos treinos por causa da Covid-19. Ele chegou a ser multado em 130 mil reais. Agora, olha essa. Depois de uma brincadeira no Twitter com um torcedor que prometia colaborar com 100 reais, caso houvesse aí uma live direto da Toca da Raposa 2, o presidente Sérgio Santos Rodrigues surpreendeu. Ele anunciou que o Cruzeiro vai transmitir o treino desta sexta-feira no canal do clube no YouTube. Aí, outros seguidores se comprometeram a participar também, fazendo doações para o clube, que
que está preparando a Operação FIFA. E do que se trata essa operação? Bom, ela visa arrecadar fundos junto à torcida para pagar dívidas de contratações que estão sendo cobradas pela entidade máxima do futebol. É isso aí, por hoje é só. Obrigada. Daqui a pouco vocês vão ver que uma menina ligou para a polícia e fez um pedido inusitado. Já, não saia daí. De 11 anos de Alpinópolis, no sul de Minas, ligou para a polícia escondido da mãe e pediu comida. A Polícia Militar de Alpinópolis recebeu uma ligação inusitada, bem diferente de todas que os militares estão acostumados. Segundo a polícia, uma menina de 11 anos de idade pegou o telefone escondido da mãe e ligou para a PM. Ana Carla fez um pedido diferente e comoveu a corporação. Ela queria uma cesta básica, alegando que a família passava por dificuldades financeiras. Diante de um pedido especial como esse, a polícia se juntou à população para ajudar a família de Ana Carla. Os policiais foram até a casa dela e entregaram o presente. Segundo a PM, após a ajuda, muitas pessoas se sensibilizaram e fizeram algumas doações para a família. Ana Carla tem outras duas irmãs, Gabi, de 8 anos, e Eloá, de 7. Alegria que tomou conta de toda a família. As eleições municipais têm nova data. Primeiro turno no dia 15 de novembro e, se for o caso, segundo turno marcado para 29 de novembro. Mas a decisão fica a cargo de cada município e também do estado, levando em consideração a Covid-19. Outras informações no SBT Brasil. Uma ótima noite para você e até amanhã. Tchau! Jornal da Alterosa. Oferecimento. Grupo Ortep. Mais de